Então, o nome que eu dei para essa fala de hoje é Decompor e Recompor, a Poética dos Fungos, porque acho que o meu trabalho tem sido bastante sobre isso. Inclusive, foi o título da minha dissertação em Poéticas Visuais, a Poética dos Fungos. Então, vou contar também um pouco como eu cheguei até ali, né? Eu sou natural de Lajeado, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem, mas fica umas 2 horas aqui de Porto Alegre. É uma cidade com cerca de 80 mil habitantes. E eu comecei a fotografar quando eu era adolescente, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Comecei a experimentar usando uma câmera digital bem simples do meu irmão, uma Cybershot na época. E eu compartilhava minhas imagens no Fotolog. Não sei se vocês lembram dessa época, mas era, digamos que o início das redes sociais fotográficas, assim, né? Então, era o espaço onde eu mostrava muito o que eu estava fazendo, assim. E eu fazia bastante autorretratos, já usando alguns efeitos, alguns filtros que eu uso hoje, assim. Mas naquela época eu fotografava então com câmera digital e já olhava para esses seres que habitavam aquele espaço, assim, porque eu fotografava bastante no jardim da minha casa, atualmente casa da minha mãe. E era ali naquele espaço que eu usava a fotografia como uma ferramenta, assim, também para me olhar de um jeito diferente, mas para olhar para as coisas de um jeito diferente. E foi interessante esse percurso do mestrado, porque me fez olhar para o meu trabalho e ver que alguns temas já estavam presentes ali há muito tempo. Assim. Por exemplo, lá em 2008, eu fiz essa foto chamada Morango Mofado, que eu já tinha uma curiosidade pelos fungos, que são, enfim, esses seres que transformam a matéria. Já vi uma beleza nesse aspecto assim da impermanência, da transformação. Mas ainda não entendia muito bem, né, o que era, só me dava o desejo de fotografar. Com o passar do tempo, eu fui migrando também para fotografia analógica. E é como eu mais gosto de fotografar atualmente, assim, sempre que possível, eu gosto de fotografar com filme. Gosto bastante de fazer sobreposições também. Acho uma técnica bastante interessante, no sentido de possibilitar fazer relações de diferentes imagens de uma forma que nosso olho não está acostumado a ver, né? A gente não vê as coisas sobrepostas assim. Então, acho uma técnica interessante. No meio da apresentação, eu coloquei alguns trechos de autores que guiam um pouco essa narrativa assim, dessa minha caminhada na fotografia e, enfim, autores que eu gosto. E um deles é o Davi Lapujade, tem um livro muito lindo chamado As Existências Mínimas. Ele diz: um ser pode participar de vários planos de existência como se pertencesse a vários mundos. O indivíduo existe neste mundo. Ele existe como corpo, existe como psiquismo, mas também existe como reflexo em um espelho, como tema, ideia ou lembrança no espírito de outro. Tantas maneiras de existir em outros planos. Nesse sentido, os seres são realidades plurimodais, multimodais. E aquilo que chamamos de mundo é, de fato, um lugar de vários intermundos, de um emaranhado de planos. Eu coloquei esse trecho aqui especificamente porque eu acho que ele fala sobre como o papel da internet foi bem importante assim nesse meu caminho fotográfico, porque era muito e segue sendo muito nesse espaço que eu mostro, né, as minhas criações.
E naquela época, quando eu era adolescente, por publicar essas fotos no Fotolog, isso ocasionou a participação em um filme chamado Os Famosos e os Doentes da Morte, de um diretor de São Paulo chamado Esmir Filho. Na época, ele estava buscando jovens que tivessem uma relação assim com a internet como esse lugar de mostrar as suas criações. E ele conheceu o meu fotolog, conheceu o meu trabalho fotográfico, essa coisa com autorretratos, e ele achou aquilo muito interessante. E, inclusive, propôs que as minhas fotos aparecessem no filme mesmo, como as fotos dessa personagem. E isso possibilitou que o meu trabalho chegasse a lugares bem inusitados, assim, inclusive na época o filme passou em vários festivais pelo mundo e foi exibido no Japão também. E aí eles propuseram fazer uma pequena exposição no lugar onde era a produtora para compor assim com a obra do filme. E isso, enfim, deu um alcance, uma projeção para o meu trabalho bem inusitado, assim, na época, e segue sendo algo que ecoa até hoje, assim. Com o passar do tempo, eu fui olhando cada vez mais para essas miudezas que habitam todos os cantos, e especialmente para os fungos, porque eu acho seres muito fantásticos, misteriosos ainda, né? Muito misteriosos, inclusive para a ciência. E conforme fui lendo sobre eles, fui percebendo que eles são seres muito essenciais assim, para os ciclos da natureza, né? Para esses fluxos da matéria no planeta. Justamente por essa capacidade de decompor. Em 2014, eu fiz a minha primeira publicação, que foi um livrinho bem simples, assim, costurado artesanalmente, com um bordadinho na capa, com as fotos coladas. Até tem o link para um vídeo aqui, se der, gostaria de mostrar. Vocês conseguem ver aí essa nova aba? Tá abrindo. Ah, sim, sim, já abriu. Pode ficar, pode mandar. É bem curtinho, só para mostrar um pouco da publicação em si. A Vou... Rita curtiu. A Rita curtiu a trilha sonora, depois ela descobre qual é a trilha sonora com a Tuane. Ah, legal. É Cat Power. Então, Anota aí. voltou para a guia da apresentação? Sim, voltou. Então, naquele momento, enfim, eu já tive vontade de criar algo num outro suporte, né, que é esse suporte do fotolivro, que eu acho bem interessante, assim, para fotografia, num sentido de materializar, né, mas também de pensar numa narrativa para as imagens que às vezes acontecem de uma maneira meio solta, assim. Pelo menos no meu caso, é algo que acontece bem solto. E o exercício de pensar num fotolivro é também uma maneira de organizar essas imagens e de propor uma nova obra com elas. E aí eu fiz esse livrinho que teve uma tiragem de 43 exemplares. Eu não tinha pensado nisso antes, eu só fui fazendo, assim, conforme fui. Bastante por ser manual, né, Tuane? É, sim, mas eu fui fazendo ao longo de uns meses, assim, eu não fiz Sim. tudo de uma vez, né? Mas, enfim, todos fui eu mesma que costurei, que bordei a capa e tal. Colei as fotos, enfim. Que legal.
É outro trecho do Apu Jade, que eu gosto bastante, que ele fala que a arte é uma forma de testemunhar as existências. E ele diz definitivamente a filosofia de Surriot, porque ele fala muito de um filósofo chamado Etienne Surriot. Esse livro é muito baseado no pensamento do Surriot. Ele diz que a filosofia de Surriot talvez seja tanto uma filosofia do direito quanto uma filosofia da arte. Talvez até a arte esteja inteiramente a serviço do direito, tornar mais reais certas existências, dar a elas uma posição ou um destaque particular, não é um meio de legitimar sua maneira de ser, de lhes conferir o direito de existir sob determinada forma? Então, quando eu li esse livro dele, fiquei pensando muito nesse sentido que a fotografia tem essa potência de nos dar a ver, né? E também de nos possibilitar dizer, olhem para isso, isso é importante. E não só a fotografia, né? Acho que a arte de forma geral, assim, nesse sentido de destacar algumas coisas e no sentido desse trabalho com os fungos, eu acho que tem muito isso, assim, tornar esses seres de alguma forma protagonistas dessas imagens, né? Essas miudezas que eu tanto gosto de registrar. Porque temos a ideia de que tudo aquilo que está do lado de fora do nosso corpo físico é algo separado de nós. De acordo com a Anna Tsing, que é uma autora que eu gosto bastante, uma antropóloga norte-americana, a separação que o ser humano concebe como natureza ou meio ambiente é uma separação artificial, pois a natureza humana é uma relação entre espécies, tanto do ponto de vista biológico quanto cultural. Somos compostos, inclusive, de muitos seres que habitam o nosso corpo e integram os nossos sistemas internos, como é o caso dos fungos e das bactérias, por exemplo. Então, nesse meu trabalho com os fungos e nessas leituras que foram aprofundando um pouco nesse sentido da ecologia mesmo, eu fui entendendo que a gente é feito de muitos seres, né? Essa ideia que a gente tem de indivíduo único, o ser humano sendo um indivíduo único, é um pouco uma ilusão, né? Porque a gente é composto de muita coisa, tanto como ela diz, tanto no sentido biológico quanto cultural. Então, quando eu penso... Alguém quer falar alguma coisa? Não, segue. Daqui a pouco eu vou acumular umas perguntas aqui, daqui a pouco eu te faço. Pode seguir a tua apresentação. Tá bom. Então, quando eu penso na beleza e no mistério dos fungos, eu penso principalmente na sua capacidade de transformar. É esse o motivo mais intenso do meu encanto. É preciso transformar a matéria física, a matéria do pensamento, a matéria do olhar. Como ressalta novamente Anna Tsing, os fluxos mobilizados pela digestão micelial são, ao mesmo tempo, narrativas de degradação e criação. A decomposição que configura ou torna possível novos mundos para outros organismos. Então, acho que, novamente, esse interesse pelos fungos é, sobretudo, esse interesse pela transformação, como essa constante do mundo, né? E nesse meu trabalho, que foi, ao longo do tempo, migrando para fotografia analógica, eu fui me interessando cada vez mais em propor essas relações, assim, por meio das sobreposições de imagens, de fazer um pouco também essas brincadeiras de diferentes escalas. Eu gosto bastante de sobrepor coisas de diferentes tamanhos, assim, e às vezes deixar grande aquilo que era ínfimo, né? Como esses pequenos seres, assim, em relação aos seres humanos. Deixa eu aproveitar e te perguntar, então, Tuane, a Lucas perguntou se os filmes, se as fotos são todas analógicas. Tu comentou que tu migrou cada vez mais para analógico, e emendando isso, a sobreposição
tu faz no próprio filme, né, uma múltipla exposição, ou depois tu sobrepõe as imagens depois delas prontas? Como é que tu faz isso? Não, eu faço no próprio filme. Tem diferentes formas de fazer isso, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, fotografam todo um filme e aí depois colocam de novo na máquina, na câmera fotográfica e fotografam de novo, né? Sem saber muito bem o que tem ali. Tem outras pessoas que fazem a sobreposição na própria ampliação, né? No momento de ampliar a foto no papel fotográfico. Mas a maneira que eu faço, a câmera que eu uso facilita um pouco esse processo, porque ela tem a opção de sobrepor imagens. Então, eu faço uma foto logo depois da outra. Ela segura o frame no mesmo lugar e possibilita Entendi. que eu jogue. Tu já constrói ali, antes de seguir adiante, tu já constrói essa sobreposição, entendi. Isso. E quase Legal. sempre é no mesmo momento, assim. Às vezes acontece de eu fotografar uma coisa, né, deixar a foto posta, e aí depois de uns dias eu volto para ela e faço outra imagem. Mas o mais comum é eu fotografar ali na mesma hora, assim, com coisas que estão ao meu redor naquele momento. Estão querendo saber qual é a câmera que tu usa. Eu uso uma Canon 3000. Ela é uma câmera analógica, mas ela é eletrônica. Então, por ser a bateria, ela já tem algumas opções, tipo essa de sobrepor. Outro trecho que eu gosto bastante do Bergson, ele diz: a mudança, se consentir em olhar para ela diretamente, sem véu interposto, logo lhes aparecerá como que pode haver de mais substancial e duradouro no mundo. Sua solidez é infinitamente superior à de uma fixidez, que não passa de um arranjo efêmero entre mobilidades. Então, eu gosto de pensar muito nisso, assim, nessa transformação que é a constante do mundo, né? Quando a gente acha que é tudo estável, mas na verdade é só uma ilusão, né? A estabilidade das coisas. Em 2016, eu fiz a minha segunda publicação, chamada Impermanência. Também uma publicação artesanal. Nesse caso, eu defini uma tiragem de 50 exemplares. E também foi feita dessa forma, costurada à mão, todos feitos por eu mesma. Mas nesse caso, a impressão não foi com fotos coladas manualmente, foi feita numa gráfica e tal. Com uma diagramação bem simples que eu mesma fiz. E com umas plantinhas na capa e também na parte interna. Vou mostrar o videozinho aqui também.
esse trabalho já foi bastante focado nesse tema, né, dos fluxos da impermanência e já bastante nos cogumelos também, mas que já tinham aparecido também no livrinho anterior, né, sobre miudezas. Então, é algo presente no meu trabalho há bastante tempo, assim. E também foi em 2016, quando eu ainda trabalhava na Univates, que foi onde eu me formei em jornalismo. Eu trabalhei lá durante 7 anos e durante 6 anos eu fiz assessoria de imprensa para a universidade. Então, parte do meu trabalho era falar sobre as pesquisas que eram feitas lá. E foi assim que eu conheci um professor da área da biotecnologia na época, chamado Walter Beis da Silva, que trabalhava com fungos. Ele tinha uma pesquisa focada em fungos e um dia eu tive uma ideia de experimentar fazer como se fosse uma sobreposição com seres vivos na foto. No caso, incentivar essa propagação de fungos sobre as imagens impressas. Então eu falei com ele, perguntei se ele topava me ajudar, ele super topou, assim. E aí na época eu entreguei para ele 2 fotos, mais ou menos no tamanho 7x10, num formato bem pequeno, para ele tentar fazer essa propagação no ambiente do laboratório mesmo. Então, alguns dias depois, ele me entregou essas imagens, perguntou se era mais ou menos isso que eu queria, que eu esperava, e eu achei esse resultado muito interessante, assim, visualmente. Mas aí, na época, foi só isso, assim, que eu fiz, só esses 2 experimentos, e logo depois aconteceu de eu fazer uma viagem com alguns amigos, desde Porto Alegre até Cusco, no Peru. A gente foi de carro e ficou nesse percurso durante 4 meses. Parte desse tempo a gente ficou morando lá em Cusco, cerca de 2 meses, mas parte também foi nesse trajeto de deslocamento. E uma das experiências que a gente teve nessa viagem foi uma volta numa montanha chamada Alsangate, que fica no Peru. Durante 4 dias, a gente fez uma caminhada naquela altitude absurda, que era algo entre 4.000 e 5.200 metros de altitude. Então, foi aí uma experiência bem difícil, mas ao mesmo tempo das coisas mais lindas que eu já vivi, assim, as paisagens mais incríveis que eu já vi. E eu fiquei surpresa que lá, mesmo naquela altura, eu encontrei fungos também, encontrei cogumelos. Não imaginava que eles existissem lá, naquele contexto, tipo, perto de neve, assim. Então, cada vez mais fui percebendo o quanto eles estão por todos os lados mesmo, inclusive no ar que a gente respira e dentro de nós. Mas nessa viagem eu já brinquei um pouco com esse jogo entre escalas, sobrepondo os cogumelos pequenininhos com as montanhas. E isso veio a ser o título dessa série que eu fiz durante o mestrado, chamada Estudo sobre Fungos e Montanhas, mas sob um formato ainda um pouco diferente. E a partir dessa experiência, dessa caminhada que a gente fez ao redor da montanha durante esses 4 dias, logo que a gente voltou, em 2017, eu fiz uma publicação artesanal de novo, chamada Dos Imensos Dias em que Fomos Tão Grandiosamente Pequenos. Um pouco para falar dessa sensação que eu tive quando eu estava lá caminhando naquelas montanhas, e eu me senti muito pequenininha e ao mesmo tempo algo muito imenso assim, acontecendo dentro de mim. E vou mostrar o vídeo que eu fiz dela também.
Então, nesse trabalho, eu experimentei de novo esse formato pequenininho, assim, porque é um formato que eu gosto bastante, de poder manusear coisas pequenas, assim. E foi muito legal que um dia uma pessoa que viu essa publicação, estava, enfim, manuseando ali as imagens, ela me falou: interessante poder segurar uma montanha na palma da minha mão. E no momento que eu fiz, eu não tinha pensado exatamente nisso, assim, mas depois fiquei pensando que tem tudo a ver mesmo com todo esse jogo Que de lindo isso. tal. Uhum. Eu ia te perguntar, esse livro, então, ele não é, ele são postais, assim, são fotografias soltas dentro desse envelope, ele não é um livro costurado, no caso. Isso não tem o formato tradicional de livro, mas eu chamo de publicação. Sim, sim. Enfim, é esse conjunto de imagens nessa narrativa, né, acompanhado desse pequeno texto e tal. E nesse caso também eu fiz dessa forma artesanal, datilografei no próprio tecido e também no papel. E eu fiz 150 exemplares. Essa foi uma tiragem bem grande, mas considerando que é artesanal, né, feito dessa forma, assim. Mas foi feita ao longo de vários meses também. E, enfim, chegou um momento em que eu decidi parar, assim, eu parei em 150. Sempre independente, nunca assim com edital e apoio, é sempre tu fazendo tudo. Sim, sempre independente. É a forma que eu encontrei de fazer, assim, de Que lindo. colocar coisas no mundo. Em 2018, eu fiz uma outra pequena viagem com duas amigas, artistas visuais também, a Shana de Moura e a Iege Holthausen, e a gente foi para Chapada dos Veadeiros. Passou dias muito lindos lá, a gente registrou isso também com fotos analógicas. E isso deu origem a uma outra publicação, que também foi nesse formato, assim, com fotos pequenininhas, nesse tamanho de 7 por 10, mais ou menos, chamada Esplendor. E aí, nessa publicação, eu fiz essa relação que eu descobri quando eu estava lá, que o ponto que a gente estava na Chapada dos Veadeiros era mais ou menos na mesma linha do ponto da publicação anterior, no Peru. Então, fiz um pouco essa brincadeira entre as duas, assim, fazendo um pequeno bordado no mapa. Essa, infelizmente, não tenho vídeo para mostrar, mas é a mesma ideia, assim, dessas fotos soltas dentro de um envelopinho envolvidas por um tecido. E um fato curioso que aconteceu nessa viagem anterior para o Peru, que eu comentei antes, envolvendo a fisicalidade da fotografia analógica, é que eu só levei a minha câmera analógica para essa viagem. E cerca de 2 meses
eu tinha fotografado vários filmes, e aí a gente estava num quarto em Cusco que era comum faltar água à noite. Então, o banheiro do quarto que a gente estava, a torneira ficou aberta durante a noite. E quando voltou a água de manhã, inundou uma parte do quarto e era bem onde estava a minha mochila com os filmes. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito triste, assim, pensando que podia ter estragado tudo. Mas eu deixei para revelar quando voltei para Porto Alegre, 2 meses depois. E deu umas manchas muito interessantes, assim, que eu desconfio que seja a presença de fungos também. Com essa umidade que ficou ali dentro, eu acho que alguma coisa aconteceu que gerou essas manchas que eu gostei bastante. Então, esse aspecto da fotografia me interessa bastante, assim, da fotografia analógica, de pensar nesse acaso que atravessa, assim, né, a fisicalidade da foto. E achar beleza nesses erros do processo também, por ser os únicos registros que se tem, né. Gosto muito de um autor chamado Emanuele Cotia, que tem um livro chamado A Vida das Plantas. Ele diz que o mundo é um contágio perpétuo. Tudo no mundo produz mistura e se produz na mistura. Tudo entra e sai de toda parte. O mundo é abertura, liberdade de circulação absoluta, não lado a lado, mas através dos corpos e dos outros. Viver, experienciar ou estar no mundo significa também se fazer atravessar por toda coisa. Sair de si é sempre entrar em alguma coisa de outro, em suas formas e em sua aura. Voltar para dentro de si significa sempre se preparar para encontrar todo tipo de formas, de objetos, de imagens. Gosto muito de pensar nisso, assim, do quanto realmente o mundo é esse contágio perpétuo, essa contaminação. E a minha publicação mais recente também é resultado dessa viagem até o Peru, mas essa eu decidi fazer não de forma artesanal, porque eu tinha o desejo de fazer uma tiragem maior, com mais imagens, enfim. E ela foi feita, na verdade, para um edital. Essa sim, eu tentei um edital do Festival Foto em Pauta, lá de Minas. E, bom, não sei como está atualmente, mas eles faziam um edital por ano, sim, para selecionar um projeto de fotolivro para imprimir. E tinha algumas limitações, assim, de até 60 páginas, de até determinado tamanho. Então, esse livro eu fiz mais ou menos nesses moldes, mas acabou não passando nesse edital. Então, algum tempo depois, eu consegui imprimir ele nessa tiragem de 300 exemplares. E aqui eu reuni algumas fotos dessa viagem, mas de forma mais ampla, enquanto que a outra era focada naquela experiência da montanha, essa foi um registro de todo o percurso, assim, de alguma forma, e também foi criada de forma mais colaborativa, porque o texto é da Shana, que estava comigo na viagem, e o projeto gráfico foi feito pelo Dani Eiseri, que tem uma editora, plataforma chamada Riacho. Então, essa publicação foi feita através da Riacho, dessa forma mais em cocriação. Aqui também tem um vídeo mostrando um pouco dele. Das terras onde nascem as águas e conspiram as montanhas, lembro de pequenos cristais de gelo sobre as plantas. Lembro de sentir meus pés pisando sobre um musgo úmido e grosso que revestia tudo ao nosso redor. Lembro de um frio que cortava nossas faces, marcando fortemente nossas linhas de expressão, como cicatrizes momentâneas, geradas pela dificuldade de estar ali.
sob a hostil escassez de ar para respirar. Estar no alto de uma montanha vai sempre nos deixar mais próximos do céu. Então, esse vídeo eu fiz também para mostrar um pouco a atmosfera do livro, mas como vocês puderam ver, tinha algumas imagens em Super 8 também que a gente fez durante a viagem, e acabaram originando um outro trabalho, que é esse filme chamado La Danza Invisível. É um curta dirigido pelo Luffy Bolini, que é outro amigo que estava presente nessa viagem. Não em toda, mas em parte dela. E tem imagens feitas por todos nós, assim, também é uma obra colaborativa. Mas decidi falar dessas coisas para mostrar também como esses trabalhos todos são contaminados e atravessados uns pelos outros, assim, de alguma forma, né? E vão gerando outras coisas a partir deles. E, bom, o legal desse livro é justamente ser criado, assim, por pessoas que estavam vivendo essa experiência e cada um pôde expressar na sua linguagem, assim, né? A Shanna também é artista visual, ela trabalha bastante com aquarelas, mas também fotografa. Mas no caso ela escreveu o texto e a narração do vídeo é dela. E o Dani, então, tem esse trabalho mais com projetos gráficos, mas também trabalha com cinema, faz animações. Então, a gente trabalha bastante juntos, assim, e acho que nossas linguagens também vão se contaminando. Assim. O filme eu não vou mostrar agora, porque ele é um pouquinho mais longo, ele tem 15 minutos, mais ou menos, se não me engano. Mas se alguém quiser assistir depois, ele está disponível no Vimeo. Sim, depois a gente anota ali no chat o nome bem certinho e o Vimeo, de repente o pessoal vai atrás daí. Uhum. Isso, posso colocar o link depois. Uhum. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a pensar nesse desejo de estudar mais as artes visuais, né? Porque até então o meu trabalho foi muito autodidata, foi acontecendo muito num universo um pouco paralelo ao universo acadêmico, né, das artes. Porque, enfim, eu me formei em jornalismo e esse impulso criativo vinha de outro lado, assim. Então eu decidi tentar fazer o mestrado no IA, em Poéticas Visuais, e aí eu inscrevi com essa ideia envolvendo aquelas experimentações que eu tinha feito com o professor da Univate. Então eu comecei a desenvolver essa série Estudos sobre Fungos em Montanhas. Mas, nesse caso, eu fui fazendo esse trabalho em casa, ao invés de ser no laboratório, né, como tinha sido feito com ele. Eu comecei a propagar os fungos na minha própria casa, fui descobrindo formas de fazer isso. Muito foi com o uso de alimentos, assim. Fui colocando alguns restinhos de alimentos sobre as imagens, mas também depois eu fui descobrindo como fazer esse meio de cultura, né, que chamam de DDA caseiro. E, enfim, tem que misturar algumas coisas, cozinhar um pouquinho e colocar essa mistura sobre a imagem e contaminar de alguma forma para que os seres possam surgir ali. Então, eu usei imagens dessa mesma viagem para o Peru, porque eu tinha esse desejo de falar sobre essas escalas, né? Falar de novo sobre essa imensidão das montanhas, mas jogar com essa pequenez, que também é imensa, dos fungos, para falar um pouco sobre como tudo está
interligados de alguma forma, né? E nesse trabalho, então, eu usei aquelas fotos como base, que eram fotos analógicas, mas para fazer esses registros, eu fiz tanto algumas fotos analógicas, mas fiz também imagens digitais. E fiz alguns registros em macro também para mostrar essa sutileza, né, dos seres crescendo nas imagens. Mas também experimentei fazer umas sobreposições, como no caso dessa. Eu fiz um registro da imagem com os fungos e sobrepus com a textura de um cogumelo que eu encontrei um dia num passeio por aí. E em alguns casos eu fui fazendo também uma tentativa de um registro no decorrer dessa transformação. Não foi com todas as imagens que eu consegui fazer isso, mas algumas eu consegui. E também experimentei usar alguns artefatos, como essa pequena lupa ou essa cúpula. Também numa tentativa de... eu lembro que um dia uma amiga minha, a Rochelle Zandavalli, que imagino que vocês conheçam, ela é artista também, ela me perguntou assim, mas tu acha que tem a ver com o teu trabalho isso de pegar essas fotos contaminadas que falam justamente dessa contaminação, de como tudo está junto, está interligado, e colocar num ambiente tão asséptico como uma cúpula, por exemplo? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Lapujade fala sobre testemunhar as existências. Assim, eu acho que essa tentativa de isolar isso, de isolar essa contaminação, é justamente uma forma de dizer, olhem para isso, né? Isso é importante. E eu acho que é muito o que a arte faz, assim, em diferentes níveis, né? Isolar algumas coisas e recolocar elas, né, em outro lugar, assim, em outro ambiente. Então eu fui também nesse processo de ir experimentando, co-criar com esses seres, eu fui mergulhando nessas escalas da própria fotografia na fotografia, assim. Tipo, esse desejo de registrar em macro os seres que estavam crescendo ali. E entendendo também essas relações da imagem com a imagem, assim. Em 2019, eu participei de uma exposição coletiva que o meu trabalho exposto foi, então, uma dessas imagens com os fungos. Aí eu fiz uma fotoinstalação que envolvia tanto a imagem com os próprios fungos, como nesse caso aqui da imagem de baixo da direita, quanto o registro dela, né, em determinado estágio. No caso, essa é uma foto analógica, mas ampliada, né, um pouco maior, assim. Mas gostaria de que as pessoas pudessem ver, né, a foto com os próprios fungos ali. E aí, junto dela, eu coloquei também 2 pequenos cogumelos que eu encontrei também no passeio por aí, resolvi guardar, assim. E aconteceu algo que esses 2 cogumelos que eu tinha exposto, durante algum tempo depois, eu deixei eles guardados, assim, e aí quando eu fui olhar, eles tinham sido contaminados também. Então eu achei interessante essa espiral de contaminações, né? Porque eles tinham sido contaminados por outro ser, provavelmente. Mais um trecho bonito da Anna Tsing, que eu gosto bastante. Ela diz: como um encontro se torna um acontecimento,
isto é, maior que a soma de suas partes, uma resposta é contaminação. Estamos contaminados pelos nossos encontros. Eles mudam quem somos enquanto abrimos caminho para os outros. À medida que a contaminação muda, os projetos de criação de mundos mútuos e novas direções podem emergir. Todo mundo carrega uma história de contaminação. A pureza não é uma opção. A importância de manter a precariedade em mente é que nos faz lembrar que mudar de acordo com as circunstâncias é essencial para a sobrevivência. Eu gosto muito dessa autora porque ela fala sobre os fungos. Ela tem um livro chamado The Mushroom at the End of the World, Cogumelo no Fim do Mundo, né? E fala muito sobre como os fungos podem nos ensinar a viver nesse ambiente de precariedade. Assim, ela faz muitas analogias desses seres com o nosso mundo humano. E eu acho que é também por isso que me interessa bastante, assim, porque acho que esse momento do mundo que a gente está vivendo é muito de precariedade, de instabilidade, né? Mais uma experiência bonita que eu tive de mergulhar mais ainda nessas escalas dos fungos e das imagens foi quando eu conheci uma pesquisadora chamada Melissa Palacio. Ela é colombiana, mas ela estava estudando no doutorado em biologia aqui da URGS. Ela pesquisa fungos e ela trabalhava na época no laboratório de fungos. Então ela conheceu meu trabalho e disse que se eu quisesse eu poderia ir um dia lá para a gente observar juntas no microscópio as imagens que eu estava cocriando com eles. Então eu levei algumas imagens lá e a gente observou e foi muito incrível, assim, porque eu nunca tinha olhado no microscópio. Foi uma super descoberta, assim, de outros universos ainda que eu estava, enfim, me relacionando ali, né? E aí, nesse ano, eu participei de uma atividade chamada Pesquisa Coletiva, A Arte, a Natureza e a Cidade, que foi proposta pela Clara Marques e pelo Rafael Kaiser na Casa de Cultura. Então, eles fizeram uma exposição coletiva a partir dessa pesquisa e eu participei de novo com uma fotoinstalação dessa série chamada Estudo sobre Fungos e Montanhas. Ela ainda está lá, inclusive fica até o dia 30. E nesse trabalho eu expus, então, uma dessas imagens que eu captei junto com a Melissa. E eu lembro que no dia que eu fui lá e levei essas fotos para a gente olhar, enfim, ela falou alguma coisa assim também, que interessante essa sensação de poder olhar uma montanha em um microscópio. Então, me voltou um pouco a sensação da publicação, né, que eu comentei antes. Mas, mais uma vez, essa brincadeira desse jogo, né, entre as escalas, entre o que é ínfimo e o que é imenso. E pensei que faria sentido, assim, expor essas imagens juntas. Então, nesse caso, eu fiz uma ampliação da foto que eu tinha feito em determinado momento desse estágio de transformação, a imagem do microscópio e também expus a imagem com os próprios fungos, junto de uma lupa para que as pessoas pudessem observar. Eu tinha vontade de poder registrar essa transformação da foto na própria exposição, porque eu vi ela faz algumas semanas de novo, assim, e eu vi que ela já estava bem diferente dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, agora, nesse momento, eu nem sei como ela está. Talvez ela já esteja se desintegrando completamente, assim. E no momento que eu for desmontar a exposição, eu quero fazer um registro dela de novo para ver, né, esse antes e depois, assim, do momento em que eu expus. Eu criei também alguns trabalhos
audiovisuais a partir dessa pesquisa com os fungos. Um deles é chamado Confusão dos Contornos, que é um vídeo de 1 minuto e meio. Eu vou mostrar aqui. Esta é uma pequena história sobre contaminação e transformação. O micélio se espalha sobre aquilo que um dia foram fotografias. Os fungos transformam as ruínas da memória. Talvez tudo o que tenhamos agora sejam mesmo as ruínas. Quando olho para esses seres que tanto desconheço, sinto como uma dádiva a possibilidade de contemplar sua existência, ao mesmo tempo tão discreta e tão fundamental para os fluxos do planeta. É nessa sutileza que acontece pelas bordas, transformando a matéria de maneira silenciosa, que percebo certa subversão. De quantas vidas somos compostos? Se somos o centro do mundo, quantos outros seres habitam e compõem tudo aquilo que envolve o nosso centro? A contaminação pode criar novos mundos. Somos seres feitos de muitos seres. Uma confusão dos contornos. Eu lembro que eu criei esse vídeo específico, foi num contexto de um edital, assim, durante a pandemia, mas que eu resolvi criar algo a partir dessa pesquisa, né? E eu lembro que eu fiquei pensando muito sobre esse tema, assim, da contaminação mesmo, porque teve um fato curioso que um pouco antes de começar tudo isso, da pandemia, assim, algumas pessoas me perguntavam assim, mas quando tu trabalha com esses fungos, tu costuma usar máscara, como tu te protege, né? Porque pode ser perigoso, porque tu não sabe exatamente quais são, né, esses seres que tu tá lidando assim tão de perto. E mesmo para fotografia, né? Os fungos costumam ser uma questão para o equipamento, né, de se propagarem pelas lentes, enfim. Mas eu nunca pensei muito nisso, assim, como um perigo exatamente. Sempre fui aberta a essas contaminações, mas um dia eu resolvi comprar umas máscaras e pensei, não, acho que as pessoas têm razão, eu preciso me proteger. E aí, pouco tempo depois, a gente teve que começar a usar máscara, né, por causa do vírus. Então, eu lembro que quando eu estava nesse período de finalizar, assim, o mestrado, minha dissertação, esse tema da contaminação foi algo muito presente, assim, que me fez pensar para o meu trabalho também de uma outra forma. De pensar que enquanto a gente estava tentando se proteger, e segue, né, tentando se proteger do vírus a todo custo, mas de quantas outras contaminações a gente é feito também, né? Tanto nesse sentido dos seres que nos habitam, mas no sentido das coisas, das pessoas que a gente se relaciona, enfim. E, enfim, fiquei pensando muito nisso. E outro trabalho que eu criei a partir dessa pesquisa, esse foi como um resultado também desse período do mestrado, assim. É um pequeno filme chamado Fluxos Fungos. Esse eu fiz a partir de fotos. Eu reuni todas as fotos que eu tinha feito com cogumelos até então. Acabei não usando todas, mas fiz uma seleção dessa temática, assim, e criei uma narrativa a partir do texto que eu escrevi na minha dissertação. Então, de alguma forma, é um trabalho um pouco de
um pouco com esse viés assim de divulgação científica, porque isso é um tema bem importante para mim, assim, de tirar algumas coisas do contexto da academia e de tornar algo mais público, né, de dar acesso de uma forma diferente. E, bom, esse trabalho ele é bem experimental, por um lado, mas eu acho que é uma tentativa de falar sobre as coisas que me tocam, né, sobre esse universo. E ele tem 9 minutos. Será que dá tempo de mostrar? Acho que dá sim, Tony, porque são 8h10, eu acho que tem tempo sim. De repente, ou se tu acha que tá demais só a primeira parte, mas eu acho que sim. A gente tá aqui para te ouvir, para te ver. Tá bom. Nada é estático, tudo é fluxo. A única constante no mundo parece ser a própria mudança. Em silêncio, caminho pelas trilhas da floresta depois de um dia chuvoso. Meus olhos estão atentos e abertos a cada detalhe. É preciso um outro tempo no olhar para encontrar cogumelos. Todos os sentidos vívidos de curiosidade. É preciso um tipo particular de atenção. Eu devo estar presente no aqui e no agora do encontro, disposta a todas as suas surpresas. Enquanto todos dormem, os fungos atuam em sua própria ontologia como organismos de interação entre a vida e a morte. Depois do momento de contemplação, o meu impulso seguinte é fotografar. O meu desejo é compartilhar com outros olhos aquilo que um dia vi. Sinto a fotografia como uma testemunha de pequenas existências, uma forma de narrar histórias em que a diversidade emerge. A beleza delicada e, por vezes, excêntrica de algumas espécies me envolveu cada vez mais nessa tarefa. A cada caminhada pela floresta, tornou-se inevitável a busca pelos cogumelos, quase como uma urgência de registrar para poder contar ao mundo sobre os tantos universos que existiam ali. Diante de um desses seres, me sinto contemplando um agente do infinito.
sob meus pés, uma grande rede sentia a cada passo que eu dava. Eu pensava que estava descobrindo a floresta, mas era a floresta que me envolvia em sua forma de ser. Será a fotografia sempre um ato unilateral, comandado por quem dá o clique? Sinto que os fungos me envolveram em seu universo para difundir a sua existência por meio de minhas imagens. Olhar é ao mesmo tempo ser olhado. Na floresta, nunca sabemos bem quem vê e quem é visto. A cada passo que dou, sou envolvida por mais uma nuvem. O ar é um mar cheio de pequenos e leves esporos invisíveis. Porque temos a ideia de que tudo aquilo que está do lado de fora do nosso corpo físico é algo separado de nós? Somos feitos de muitos seres. Há tanta vida dentro quanto fora dos nossos ilusórios contornos corporais. Habitamos um mundo, mas há tantos mundos que nos habitam também. A cada vez que respiramos ou nos alimentamos, sinto que repovoamos a floresta que há do lado de dentro. Os movimentos dos nossos corpos e pensamentos também são esporos que se espalham por aí. Às vezes, nada parece estar na escala certa. Quando me percebo parte deste emaranhado interligado de muitas conexões, sinto que os conceitos de tempo e de espaço já não existem. Diante desse fato, minha insignificância torna-se imensa. É muito além do medo, mas sim uma entrega que toma conta de todo o meu ser. O que é ínfimo e o que é imenso se misturam. Penso que a imensa pequenez dos fungos configura um tipo de grandeza que não somos capazes de compreender. Suas existências miceliais estão se espalhando por todos os campos, neste exato momento. A beleza reside, sobretudo, naquilo que eu não compreendo inteiramente. Os fungos me ensinaram, em toda sua sutileza, que decompor é recompor. É preciso transformar a matéria. A matéria física, a matéria do pensamento, a matéria do olhar. Os fluxos mobilizados pela digestão micelial são, ao mesmo tempo, narrativas de degradação e criação. A decomposição que configura ou torna possível novos mundos para outros organismos. Talvez seja preciso mesmo desintegrar tudo para começar novos mundos. Ou talvez possamos reinventá-los a partir daqui. Opa, acho que interrompi sem querer.
Tem mais uma partezinha final. Então, esse trabalho foi criado junto com uma amiga chamada Tiziana Skur, que fez a trilha sonora. Ela fez um projeto específico para essa narrativa com as imagens que eu tinha criado. Assim, gostei bastante do resultado, acho que ajudou a dar uma atmosfera bem especial. E outro trabalho que eu criei também a partir dessa pesquisa é um site chamado Fluxos Fungos, também, né, de mesmo nome do filme. Mas é um site feito em colaboração com o Dani Eiserick e o programador Augusto Benneman. Ele pode ser acessado em fluxosfungos.com e ele tem um caráter de aleatoriedade, assim, um pouco para brincar com a coisa do próprio micélio e da forma que os fungos agem nesse sentido da incerteza, assim, da imprevisibilidade. Então, a cada acesso, o micélio surge em um ponto diferente da tela e os pontinhos que trazem os conteúdos, que são esses pontos vermelhos, eles também surgem aleatoriamente, assim. Então, esse site também foi uma forma de tornar público essa pesquisa, assim, fazer de alguma forma, um imaginário fúngico da pesquisa. Eu comecei colocando imagens que eu criei com os fungos, alguns dos trechos dos autores que me tocam sobre esse assunto, mas com a proposta de que seja um site com redes abertas. Então, a proposta é aceitar colaborações de outras pessoas que podem enviar conteúdos para um e-mail que está disponível lá no site. E a ideia é que essa rede vá se ampliando, assim, para falar cada vez mais sobre esse tema dos fungos e despertar o interesse, a curiosidade das pessoas sobre isso. Então, eu já recebi imagens, já recebi textos de diferentes lugares do mundo, inclusive, e é uma rede que vai aumentando. E aqui, por fim, a minha dissertação, chamada Poética dos Fungos, que eu tenho vontade de fazer alguma publicação impressa também com ela, mas ainda não fiz. E para finalizar, coloquei parte da dedicatória da dissertação, mas que acho que fala um pouco sobre o meu trabalho, assim, de forma geral, para aqueles que se entregam em permanente intensidade dos fluxos da vida, para aqueles que acreditam que a transformação, muitas vezes, é silenciosa e acontece pelas bordas, para aqueles que percebem a beleza das contaminações, para aqueles que amam as perguntas e, sobretudo, o mistério, para aqueles que celebram a vida que há em tudo, para a vida que sempre insiste em ser. Então, aqui finalizo com o meu site e esse site Fluxos Fungos, se quiserem acessar e dar uma olhada depois também, ver mais coisas. E é isso.